Oi, terceiro ano, tudo bom com vocês? Sexta-feira, 19 de junho de 2020. Hoje a nossa sexta-feira é repleta de atividades. Nós teremos ciências, geografia, arte, trajeto I e um vídeo de atividade lúdica sobre a cultura maker, tá? Na aula passada nós falamos sobre flor, fruto e semente. E agora eu vou passar um vídeo para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, tá? Vamos lá. O fruto e as sementes. O fruto é uma estrutura que está presente em muitas plantas e tem a função de proteger as sementes. O fruto se origina da transformação de uma parte da flor chamada ovário. Os frutos podem ser de vários tipos. Alguns são secos, como as nozes e o amendoim, um dos alimentos preferidos do macaco de cheiro. Outros são carnosos, como o pêssego e a tangerina. Alguns frutos, como a ameixa, têm apenas uma semente em seu interior. Outros, como a maçã, têm várias sementes. Muitos animais se alimentam de frutos, como este lêmure. Após comer os frutos, eles descartam as sementes ou as eliminam nas fezes. É a partir da semente que nasce uma nova planta. Isso acontece com a germinação. Durante a germinação, a semente absorve água do solo e se abre. Da semente surge uma pequena raiz, que cresce para baixo, penetrando no solo. Em seguida, desenvolve-se um pequeno caule, que sustenta as primeiras folhas da planta. Depois da germinação, a planta continua crescendo e se desenvolvendo. E aí, gente, vocês gostaram? Vamos lá. Nós temos algumas atividades. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 14 e 15, tá bom? Então, assim, o que eu queria falar de início para vocês. Essa primeira questão tá perguntando assim: pinte o cacaueiro e escreva o nome das estruturas que compõem a planta. Alguém sabe me dizer o que é um cacaueiro? Gente, o cacaueiro é uma árvore que possui entre 4 a 6 metros de altura. E ela é muito grande mesmo. É uma árvore bastante cultivada na Bahia e na região amazônica, com finalidade de exportação e produção do cacau. Seu produto mais popular é o chocolate. Que delícia! Ele é obtido de sementes, né? Das sementes do cacau. Então, seus frutos são comestíveis ao natural e podem ser utilizados em sucos e polpas. Então, assim, essa atividade nós vamos aplicar alguns conhecimentos adquiridos ao longo dos capítulos, né? Os capítulos 1 e 2. Então, se necessário vocês responderem essa primeira questão, retome o esquema de formação dos frutos da cerejeira, apresentado no início desse capítulo, que vocês vão conseguir responder. Tá bom? Vamos lá. Pinte o cacaueiro e escreva os nomes das estruturas que compõem a planta. Certo? Vocês vão escrever do ladinho, que representa as figuras. A segunda questão tá falando o seguinte. Segunda questão não, desculpa, a letra A. Explique como se originam os frutos e as sementes. Eu coloquei como resposta isso aqui, ó. A parte feminina da flor precisa ser polinizada para ocorrer a fecundação. Então, a flor fecundada, ela dará origem aos frutos e às sementes. Então, vocês podem estar respondendo dessa forma, tá?
Vou esperar vocês responderem. 2 minutinhos. Tum, 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 tum. Posso ir para a letra B? Letra B. Qual das estruturas mostradas na imagem você deverá utilizar se quiser cultivar o cacaueiro? Se vocês quiserem plantar o cacaueiro no quintal de vocês, qual das estruturas mostradas na imagem acima vocês vão pegar para poder plantar? É a flor, é o fruto ou é a semente? Vocês vão responder, tá? Vamos lá. Só um instante. Segundo, classifique as afirmações a seguir como V, verdadeiras, ou F, falsas. Vamos lá, prestem bem atenção. A polinização não tem nenhuma relação com a reprodução das plantas, pois ela pode ser realizada pelo vento. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Em terceiro ano. Essa informação é... É verdadeira ou é falsa? Essa informação é falsa terceiro ano. Mas por que, tia Catiusca? Porque a polinização ela é uma etapa da reprodução das plantas. Eu falei isso até no vídeo passado, na aula online, né? Vamos lá. A germinação, ela não ocorre em condições desfavoráveis à semente, como o excesso de água. É verdadeiro ou é falso? E aí, gente? Gente, eu acho que é falso. Por que, tia Catiusca? Porque a germinação, ela só ocorre com condições favoráveis à semente, tá? Com a quantidade de água ideal. Então, é falso. Porque tá dizendo aí, a germinação não ocorre. A germinação só ocorre, tá bom? Então, vamos lá. Terceira questão. Observe as imagens e responda as questões. Vamos lá. A primeira, observe a primeira imagem. Letra A. Aí vem a imagem da letra B. E a imagem da letra C. Acompanhe no livro de vocês. Letra A. Qual a estrutura do fruto A pode ser consumida? A casca ou as sementes? As sementes. Letra B. Todo mundo respondendo as sementes. Letra B. Na imagem B, além da folha e do fruto, que outro órgão da planta é possível ver? Além da folha e do fruto. O que tá de amarelo? Quem respondeu flor acertou. Escrevendo a flor. Letra C. É possível ver as sementes do fruto C? Na aula online, Carlos Eduardo, da turma do Matutino, falou assim: tia Catiusca, uma fruta bem interessante é a maçã, que as sementes são escondidas. Então, essa é a resposta. Ó. Não, pois as sementes ficam no interior do fruto. Ele deu o exemplo da maçã, né? Quarta questão. Essa vai para casa, tá? Terceiro ano. Observe a imagem e explique de que forma as sementes das plantas 1, 2 e 3 são transportadas para longe da planta que as originou. E aí, o que vocês me dizem? Eu até expliquei lá na aula online, para quem teve a oportunidade de assistir,
que tem um animal muito especial. Ele é um pouquinho... Ele dá um pouquinho de medo em algumas pessoas. Mas ele é o principal personagem de estar espalhando sementes pelo mundo das plantas. A disseminação de semente. Eu até dei o exemplo do fruto do açaí, né? Que a gente chama de jussara. Que se ele fosse lá na planta e ele pegasse as sementes, o que ele iria fazer? Então, vocês vão explicar essa imagem, tá? Com as palavras de vocês. Certo? No bumerangue, página 15, reveja a imagem de abertura desta unidade. Bora lá. Observem. Então, eu preciso que vocês retornem a imagem de abertura e a observe, tá? Então, eu solicito que vocês identifiquem a estrutura da planta que a menina Luísa e a sua avó, Dona Iolanda, estão colocando no solo para originar uma nova plantinha. Para originar uma nova macieira, que estrutura da planta Luísa e Dona Iolanda devem depositar no solo? Você sabe qual é o fruto da macieira? Vocês sabem, terceiro ano, qual é o fruto da macieira? Vamos lá. Queria sugerir uma dica de leitura para vocês. O nome do livro é Rubens, o Semeador, de Ruth Rocha, editora Salamandra. Um dia, Ruth Rocha ouviu Rubens Matu contar como, ainda na infância, iniciou seu trabalho de plantador de árvores e achou que outras crianças mereciam conhecer a história do menino, que ao crescer se transformou num incansável estudioso e defensor da natureza. Pedimos então ao próprio Rubens que ilustrasse o livro com suas aquarelas. E assim nasceu Rubens, o Semeador, um livro que é uma declaração de amor às árvores. Que lindo, gente! Vou ver se eu disponibilizo esse livro para vocês, porque às vezes é tão difícil, porque a editora ela não libera o download, né? Então, nossa aula de ciências é essa, basicamente isso, tá? Na aula online eu vou explicar mais um pouquinho sobre o que vocês responderam da quarta questão. E vou explicar também, vou falar um pouco sobre o tipo de flores comestíveis. Como funciona a polinização na agricultura. Tá certo? Então, por aqui encerra-se a nossa aula de ciências. É a primeira aula do dia, tá? Ainda teremos geografia, ainda teremos arte e trajeto I. Outra coisa, a tia Catisca tá com uma dificuldade de abrir a boca para falar, tá? Eu fiz um procedimento no meu aparelho ortodôntico. Então, caso vocês não entendem o que eu tô falando, o que eu tô explicando, vocês podem pedir pros pais me chamarem lá no WhatsApp, tá bom? Porque a médica até falou para não abrir a boca, mas eu tenho que dar as aulas. Não se esqueçam, eu tô falando isso aqui no início e vou falar lá no final na aula do trajeto I, tá bom? Para vocês se lembrarem. Beijos. Já eu volto com a aula de geografia.